Olá, desejo que você esteja muito bem é pouco, que você esteja ótimo, né? Eu sou Márcia Ramos, estou Márcia Ramos, psicóloga, escritora e palestrante. Eu digo que estou porque na realidade são rótulos que a gente recebe quando a gente vem para esse lindo planeta azul, não é isso, César Di? Sim, senhorita. Então, e o nome, na realidade, também é um rótulo que a gente recebe, um rótulo carinhoso que a gente recebe dos nossos pais, né? Mas nós não somos o nome, nós não somos os títulos que a gente recebe quando a gente vem para cá, para este planeta. Nós somos muito mais do que isso. Quem é você que não sabe de onde vem? Um usuário de rótulos que não explicam ninguém. Quem é você que vive a morrer? Olha um disco no céu. Quem é você? Olha um disco no céu. Quem são vocês? Olha, nós temos aí um evento, eu vou lançar o meu livro lá na Pax, a Fraternidade Pax Universal da Carmen Balesteiro, né? Sim. Na Avenida Brasleme, 1373, em Santana, dia 8 às 12 horas, vou fazer o lançamento lá. Tá? Puxa, maravilha. E dia 9/12, às 11 horas, aqui em parceria com o Instituto Movimento Evolutivo. Sim. Estaremos realizando uma palestra muito especial com a psicóloga Márcia, né, Márcia? E agradeço muito você por você ter se disponibilizado para fazer esse trabalho no bairro do Jardim Santa Júlia, em Itapecerica da Serra, a escola Júlia de Castro Carneiro, né? Isso. Depois a gente coloca aqui nas descrições o endereço direitinho para quem quiser participar. Será uma palestra pública dentro da escola, mas para toda a comunidade e para outras pessoas que quiserem vir de qualquer lugar. Será um grande prazer ter vocês com a gente e vocês vão ver o quanto que é especial o trabalho da Márcia. A palestra dela é maravilhosa. Qual é o tema da palestra, César? Reconexão à energia do amor em ação. Interessante que isso também, a palavra reconexão, é uma música, né? Sim, eu ia pedir para você falar mesmo. E a Andressa vai participar também dessa palestra, cantando a sua música Reconexão e outras canções, né? Então vai ser muito bonito esse evento, como já fizemos uma vez, então eu sei que vai ser legal. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu irmão cósmico, amigo, parceiro de trabalho e amparador, né? Ele está talvez um pouquinho curioso, porque eu fiz o convite a ele para que a gente pudesse fazer esse bate-papo aqui, né? Eu não disse qual era o tema, mas o nosso tema é sincronicidade, César Di. Nós vamos falar sobre sincronicidade. E na realidade eu fui intuída para fazer essa gravação, esse momento aqui com a gente. Até para a gente poder falar um pouquinho da nossa história, como a gente conheceu, que foi uma grande sincronia aí, até por conta do trabalho que a gente vem realizando individualmente, né? A gente estava realizando e depois agora juntos em parceria. Sim, né? Sim, senhorita. Então, como que aconteceu, né? Deixa eu te contar um pouquinho como que veio essa intuição para mim. Foi a partir do momento que eu vivi lá no Rio de Janeiro com a Grécia, né? Foram 4 dias assim muito intenso, de muita catarse, muito autoconhecimento, muita troca de energia. Foi muito intenso tudo. Muitas revelações para nós, muitas sincronicidades. E aí, na volta aqui para São Paulo, me veio a inspiração. Faça um vídeo com César Di. Que, na realidade, eu acho que esse vídeo já... Tudo tem seu tempo, mas eu acredito que já era para ter saído, até porque você já me fez esse convite várias vezes, não é isso? Foi. Foi sim, mas tudo tem a hora certa, né? Sim, talvez fosse para que eu realmente pudesse ter essa iniciativa agora também, né? Uhum. Para mim é muito importante, muito especial. Então, te agradeço aí por você estar aqui comigo. E assim, nós nos conhecemos, eu vou contar um pouquinho, eu sinto que é muito importante a gente estar falando isso para as pessoas agora, sim, né? Eu vou pedir para que você também dê a sua opinião em relação a essa questão da sincronicidade. Para mim isso é muito forte na minha vida, é isso que vem me guiando o caminho, né? Sim, eu agradeço muito por você estar
né, ter tido esta intuição e ter tido a coragem de iniciar esse trabalho através de seu canal no YouTube. A gente vinha, né, desde muito tempo já, querendo muito que você colocasse a carinha, porque as pessoas precisam muito ouvir você, ouvir o seu trabalho, sobre o livro e tudo que pode ser desenvolvido a partir daí. E é muito bom, né, você teve essa ideia de falar sobre essa questão da sincronicidade. Realmente é muito especial o que aconteceu com a gente e vai ser muito legal se você puder realmente contar da forma que aconteceu. Então, e assim, eu e o Cesardi nos conhecemos dia 23 de fevereiro de 2015. Olha até a data. Sim, legal pra caramba. 23 de que mesmo? Fevereiro? De fevereiro. Sim, 2015. Sim. Não generalizando, claro que tem homens e homens, mas normalmente as mulheres gravam mais datas, né? Na realidade, tenho tudo registrado ainda. Temos registrado, sim. Então, e assim, eu vou contar a minha versão e depois o Cesardi conta a parte dele de como foi. Na realidade, eu tenho um livro, né, que se chama O Despertar, uma experiência extradimensional, o qual o Cesardi adotou também. Sim, né? De coração. E sou muito grata a ele, porque, como eu disse, ele é meu amparador, um dos meus amparadores aqui nesse lindo planeta azul, né? Ele me ajudou num dos momentos mais difíceis de muita prova na minha vida, né? Onde eu tive que me resgatar, na realidade. Ele me resgatou, né? E assim, nós nos conhecemos dia 23 através do Facebook, a partir de uma amiga comum nossa, a Sueli, né? E a Sueli me perguntou assim: Márcia, você conhece o Cesardi? Eu falei, não, nunca ouvi falar sobre o Cesardi. Não, porque ele escreve algumas coisas que tá no seu livro, né? São coisas que você também escreve. E eu falei, legal, então vou procurar saber quem é essa pessoa, né? Ele mora aqui em Tapecerica. E eu falei, puxa, que interessante, porque a gente se sente tão sozinho aqui, né? Às vezes. Sim. E eu falei, muito bacana. E foi quando eu entrei em contato com o Cesardi através do Face. E comecei a ir atrás do trabalho dele e pesquisar. E falei, puxa, tem tudo a ver comigo, né? Tudo que eu acredito, tudo que eu penso, parece que ele sou eu falando. É redundante até eu dizer algo, porque é o que ele fala, é o que eu acredito, né? E aí, a partir daí, a gente conversou um pouco, né? Sim, como você está dizendo da nossa amiga Sueli, né? A mesma coisa que ela foi falar para você, ela com certeza que ela veio falar para mim. Então ela me perguntou o seguinte, porque não só as coisas, o conteúdo dos textos que eu postava, ela sentiu e via que tinha a ver com o conteúdo do seu livro, mas mais inacreditavelmente ainda, o título do livro era o mesmo. O seu livro se chama O Despertar, uma experiência extradimensional, né? E o livro que eu estava e ainda estou escrevendo chama-se O Despertar, Você Tem Coragem de Ver Além? E enfatizando que a palavra que não poderia faltar era a palavra O Despertar. Sim. Entende? Então ela ficou abismada com isso, né? Achou uma coisa fantástica, como é que pode? E ela me perguntou, César, você está postando e falando de um livro, mas esse livro já existe. Eu tenho uma amiga que já escreveu esse livro. Eu falei, não escrevi. Daí que ela foi falar, né, de você, e mais incrível ainda é que a gente acabou se descobrindo, morávamos na mesma cidade e até próximos um do outro. E a gente nunca tinha falado fisicamente um com o outro. E aí você está falando de sincronicidade, aí está uma grande sincronicidade. E sem contar o CD que você já tinha lançado, né? Que se chama O Despertar. Sim, então, eu não lembro exatamente as datas, mas eu creio que a partir de 2012, depois de 2013, eu já vinha fazendo um trabalho, eu estava até conversando hoje com o Danilo sobre isto, como acho que algumas pessoas já conhecem um pouco do meu trabalho, então eu trabalho com música, eu vinha trabalhando com música, apesar de que, através da música, desde sempre, eu quis passar algo a mais, né? Uma mensagem para as pessoas. Mas aí,
eu fiz uma turnê em 2011 para Minas Gerais. Tive mais de 20 compromissos nessa turnê, tocamos em várias cidades. E algo me chamou muito a atenção nisto, que eu percebi que existia um público muito grande que poderia sim ouvir as músicas, né? Porque existe aquela coisa, às vezes as pessoas dizem, puxa, essa música o povo às vezes tem dificuldade para assimilar, mas eu percebi o contrário nessa turnê. Claro, já percebia pelo trabalho que eu vinha fazendo, tinha bastante gente que acompanha em nossas redes sociais, através de site e tudo, mas quando eu saí fora de São Paulo, eu percebi que nos interiores também era muito bem recebido. E voltando para São Paulo, ainda fiz um show próximo de Mato Grosso do Sul, no Sesc Prudente, Presidente Prudente. E logo depois disso, eu me senti intuído de uma certa forma, comecei a sentir fortemente que eu precisava fazer um trabalho mais profundo ainda. Então eu parei um pouco, eu até nem fiz mais shows nesse período, e comecei a ficar mais introspectivo em casa para projetar e esperar vir o que eu deveria fazer. Me lembro que no primeiro momento, quando eu recebi essa mensagem de que eu ia fazer parte de um trabalho para a humanidade, eu até falei, né, puxa, eu não estou conseguindo cuidar de mim, né? Eu tenho tantas coisas para resolver dentro de mim, eu estou dizendo, questões emocionais e psicológicas, como é que eu posso fazer trabalho para a humanidade, né? Mas a intuição era, você vai fazer sim e pode seguir firme que vai dar tudo certo. Então, eu comecei a pensar sobre isto, firmemente. E aí me veio a intuição de gravar o CD O Despertar. Isso foi quando? Qual o ano mais ou menos que você disse? O CD saiu em 2014. Entende? Por incrível que pareça, pelo que eu saiba, é o mesmo ano que saiu o seu livro. Então, só que não ficou por aí. Eu gravei o CD, houve realmente no CD já uma, não diria uma mudança, mas uma acentuação filosófica, espiritual nesse CD, já canalizando também para uma questão voltada ao lado espiritual também, muito mais forte, sempre teve, mas nesse foi mais forte ainda. E logo em seguida eu já tive a intuição de escrever o livro. Eu já vinha escrevendo, na verdade, o que você sabe e acha que o livro está demorando, mas o livro ele demora muito mais do que você pensa. Eu comecei a escrever o livro já faz mais de 10 anos. Eu não sabia o que era a palavra despertar ainda. Então eu comecei a escrever um outro livro contando uma história. Eu criei personagens fictícios e criei um conto infanto-juvenil. Mas claro que eu queria passar uma mensagem com isto. Só que chegou um determinado ponto que eu parei, porque era bem claro para mim, vai vir ainda as outras coisas. Então em 2014 eu fiz esse CD e depois eu retomei, comecei a continuar escrevendo o livro. Teve um dia, por exemplo, que eu estava num determinado local, tinha levado o meu carro para a oficina, enquanto eu esperava, então desceu tudo que eu deveria escrever no livro, automaticamente. Então eu escrevi loucamente, sem parar, um caderno cheio dos temas que eu deveria falar. Agora, como desenvolver cada tema daquele, esse é o meu trabalho. Mas a ideia veio completamente. Aí depois, em 2016, como você falou, né, eu já estava postando muitas coisas desse livro e acabei descobrindo que você estava passando pelo mesmo processo. Não foi plágio. Sim, foi um plágio cósmico. Foi um plágio cósmico. Me parece que fica muito claro, né, que a fonte é a mesma. Né? A intuição vem da mesma fonte. Sim, assim, a gente está falando sobre sincronicidade, que está tudo relacionado com esse processo do despertar, né? O processo, né, para a escrita do livro, onde começou a vir toda a inspiração, meu livro ele foi todo inspirado, né? Não foi um desejo meu desta vida, né? Foi algo que eu escolhi antes de vir para cá, e aí os nossos irmãos mais velhos estão aí tentando não, porque quem tenta não faz. Na realidade, a gente é que fica tentando aqui, na realidade eles fazem, né? Para nos auxiliar a relembrar quem a gente é, né, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, porque a gente não está aqui mais a brincadeira, né?
Aliás, nunca estivemos. Sim. Então, assim, tudo foi intuído. O título, a capa, tudo foi inspirado, tudo foi falado, né? Só quem vive o processo é que sabe, né, César? Porque, sim, como você disse, você recebeu toda a informação, você disse, você pensa que está demorando, são 10 anos, mas só quem vive o processo é que sabe. Então, eu te respeito, né? E até porque eu vivi e vivo isso também. Então, tudo tem o seu tempo, né? Sim. Então, a única coisa que me disseram no momento lá que eu estava procurando o título do livro, que nome vai ser, aí um amigo falou assim, até a pessoa que fez a capa, o Rodrigo, gratidão aí, falou, mas pergunta para eles. Eu falei, putz, é verdade, né? Vou perguntar. Aí veio despertar. Então, essa palavra tinha que ter, sim, despertar. Isso. Então, aí o extradimensional foi algo que a gente foi criando até por uma questão de marketing e tal, a gente foi, sim, né? E realmente é um contato extra, né? Sim, sim. Eu acho que o nome que não podia faltar de jeito nenhum, tanto para você quanto para mim, era despertar, a palavra despertar. E eu sinto também que isso tem muito, muito, muito a ver com o nosso despertar interno, tanto para você quanto para mim. Se isso pode ser útil para algumas pessoas, e eu estou percebendo que está sendo útil para bastante gente, e cada vez mais pessoas têm se identificado e têm conseguido achar um caminho através desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mas, em primeiro momento, fica claro para mim que é uma coisa especial, assim, em primeiro lugar para a gente mesmo. Despertem, acorda. Tipo para mim, César, acorda. Até que ponto você vai ficar onde você está? Então, assim, quando se fala que demorou ou está demorando para escrever, no meu caso, não é uma questão de eu ter relutância em escrever. Não é isso. Eu faço muitos trabalhos relacionados à questão espiritual e à questão consciencial, à questão cultural, à questão de música. Então, eu estou sempre trabalhando, né? São já 4 CDs gravados, muitos shows, muitos projetos. E eu entendo que os nossos amigos amparadores têm um cuidado muito, muito, muito especial. Eu sou muito grato demais por tudo que vem acontecendo, da forma que vem acontecendo. Porque eu sinto que eu tenho uma energia muito forte desde criança e que se eu não tivesse um amparo para saber lidar com isto, eu ia acabar me perdendo por aqui. Você entende? Principalmente na questão da música. Eu tinha e tive condições de me tornar alguém muito famoso na música, muito conhecido, porque eu sei das condições que a gente tem relacionado, no caso, entre aspas, talento musical. Eu cantava um outro estilo de música, então eu tive que fazer todo um redirecionamento em vários sentidos. Na verdade, quem conviveu comigo sabe, por exemplo, posso citar a minha ex-companheira, que é mãe da Decinha. Eu era outra pessoa, entende? Eu morri e nasci de novo, em todos os sentidos. Tanto é que ela chegou um momento que ela falou, não é esse cara que eu me casei, entende? Então houve uma completa mudança em todos os sentidos. Então isso faz parte de um plano, faz parte de um projeto, e por isso eu digo que não é questão de estar muito tempo, não. Eu estou fazendo de acordo com aquilo que estou me tornando. Então eu vou colocando aquilo que eu estou me tornando. E isso são questões profundas, são questões sérias que são relativas não só a mim, mas a toda a humanidade terra. E é muito sério você se colocar como algum interlocutor de mensagens, algum interlocutor de outra condição, de condição espiritual. Aqui tem uma tendência das pessoas fazerem deuses todos aqueles que recebem algum tipo de mensagem ou que têm algum tipo de contato com o lado, vamos dizer assim, espiritual, com a questão extrafísica, sendo que isso é uma condição inerente a todo ser humano. Ninguém é mais que ninguém porque teve acesso a um contato, a uma clarividência, a uma clareaudiência, a uma projeção astral, falou com algum espírito, com algum mentor. Isso é normal e comum em todas as pessoas desse planeta. Acontece que alguns de nós viemos aqui para
melhorarmos internamente através do processo e, quem sabe, poder colaborar com o trabalho mais amplo, com o trabalho cósmico, com esses irmãos mais velhos, como você citou, que na verdade tudo isso, resumindo, é um trabalho em prol do amor universal. Então por isso eu tenho esse cuidado para falar disto, para lidar com isto, porque eu me sinto muito responsável, porque não se pode induzir as pessoas somente pelo ego. Então é por isso que eu tenho todo esse cuidado, mas eu continuo trabalhando sempre à disposição. Então, como eu disse, é muito redundante eu falar alguma coisa sobre isso que você disse, até por isso que eu me afinizei com você, né? Porque eu compartilho em gênero, número e grau em relação ao que você disse, porque está passando algo para alguém é de grande responsabilidade, né? Então, uma coisa é você falar com um filho, com alguém próximo, outra coisa é você espalhar isso. Então, eu te entendo perfeitamente, né? E compartilho. Chegou um momento, durante os nossos trabalhos aqui, em algumas vivências que a gente tinha, de conversa, que o que eu vou dizer? Né? Sempre tinha a opinião de cada um, e quando você falava, eu me calava, porque o que eu vou acrescentar? Porque eu compartilho de verdade, né? Então eu falava, assina embaixo. Né? Eu entendo dessa forma, até por conta da vivência que eu tive em uma das mensagens com os nossos irmãos cósmicos aí, né? Que se denominam Consciência Cósmica, na mensagem 10 do meu livro, onde eu participo de uma reunião cósmica com eles, e são muitos, ao mesmo tempo, eles são muitos, mas ao mesmo tempo é como se fosse um só. Na verdade, é uma concentração, tem uma forma humanoide, mas assim, era uma concentração de energia, muito altos, né? E é como se fosse uma névoa branca. E eles, nesta reunião, conversando, muito claros de objetivo, eu consegui entender, né? Mas telepaticamente o que eles falavam, mas assim, era muito rápido, é bem diferente de nós humanos aqui na Terra, que fica blá, 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 né? E chega no final, não tem acordo ainda. Continuando aqui na sincronicidade, o meu livro, ele é baseado nos números 3, 6 e 9. Né? Eu gostaria depois, eu vou falar um pouquinho, César, eu gostaria que você falasse um pouco da sincronicidade. Como que é isso para você, no seu dia a dia, como que você percebe isso, se isso faz sentido para você, embora a gente já disse aqui no começo que sim, né? Foi uma sincronia nós nos encontrarmos na mesma cidade, Tapecerica da Serra, eram bairros diferentes, né? Mas com o mesmo título de livro, né? Então, assim, eu comecei a observar essa sincronia dos números com o meu livro. Né? Tem uma amiga, inclusive, da Espanha, a Selma Rodrigues, né? Gratidão, Selma Rodrigues, um beijo aí no coração. Até hoje ela não recebeu meu livro ainda. Né? Vai receber, Selma. Ela vai mandar ainda para você. Então, assim, ela... Na época que eu estava vivendo esse processo de contato com esses seres de Sírios, ela também estava vivendo, né? E foi uma amiga que me conhecia ela, falou, olha, eu vou te apresentar a Selma, porque vocês podem compartilhar, né? Porque eu estava perdida, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ela estava fazendo contato também com esses seres. Bom, aí eu tive a informação que eu ia escrever 20 mensagens, e conversando com ela disse, não são 21? Eu falei, não, 20. Eu falei, mas por que 21? Né? Até então eu não tinha essa questão da numerologia, não sabia, não entendia. Ela falou, porque 21 é a Trindade. Aí ela veio explicando a criação. Eu falei, então tá, então faz o seguinte, a 21 vai ser você que vai fazer contato e vai trazer, né? Então, assim, mais uma sincronicidade. Eu aqui no Brasil, ela lá na Espanha, tendo o mesmo contato. Então, eu vou ler só um trechinho de uma mensagem, vou pedir para você segurar aqui, por favor, César. Que é a mensagem, que é onde fala sobre essa sincronia, né? Do que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo, muito especial. Queridos irmãos, falaremos com vocês ainda uma vez, através desse canal que com grande carinho, amor e dedicação nos recebe a cada semana para que possamos nos expressar e assim chegar até vocês. Falaremos com vocês mais uma vez através dessa nossa irmã, mas após o nosso último encontro para esta etapa, com esse canal que por hora relata essas mensagens, vocês terão a oportunidade de nos ouvirem ou lerem através de uma outra companheira de jornada que, embora longe fisicamente de vocês, está próxima do seu coração.
Será importante esta comunicação vinda de longe para que vocês possam entender como tudo está acontecendo. O despertar é geral, quer vocês queiram ou não. De uma forma ou de outra, isso está acontecendo, cada um no seu tempo ou do seu jeito, como já reiteramos. Não importa que povo ou nação, as possibilidades são para todos. O que acontece é que alguns estão mais preparados para ver o amanhecer e outros ainda estão sonolentos ou dormem. Foi o que escolheram através do seu livre-arbítrio. Por isso, os que estão sonolentos ou dormem sentem ou sentirão com maior impacto os desafios do mundo que eles próprios criaram. Na verdade, só para elucidar um pouco aqui do que a gente está falando sobre sincronicidade, né? E a importância o que eu venho percebendo também, César, a questão dos números na minha vida, né? Como eles mostram para a gente um caminho. Não sei como que é isso para você, eu vou falar aqui rapidinho. E aí eu vou passar para você falar um pouco de como você vê isso, né? Então, o meu livro, ao longo do tempo, eu fui percebendo que ele está baseado no 3, 6 e 9. E aí eu fui pesquisar, né, o que era isso, e ver como isso tem se repetido na minha vida. Então, eu sei que quando os números se repetem, eu sei que eu estou no caminho. Esses dias eu estava andando na rua e me veio assim... Aqui, o planeta Terra é como se fosse... Quando a gente encarna aqui, é como se fosse um mapa do tesouro, sabe? Assim, que você tem pistas para chegar no tesouro, que na realidade o tesouro é a nossa essência. Então, o universo, o cosmos, ele vai trazendo sinais para que a gente chegue... nos reencontre na realidade, né? Então, eu vejo que essas sincronias nos traz essa possibilidade, desde que nós estejamos atentos, né? Aos sinais... E os números nos revelam muito. Inclusive, tem um seriado no Netflix que chama Touch, né? Inclusive, o livro A Profecia Celestina é muito importante, fala em questão também da energia e tal. Sim. Mas o recado aqui é para que nós possamos ficar atentos, porque é uma coisa fantástica e vai nos mostrando um caminho que não tem erro. Né? E o que você pensa sobre a sincronicidade e a questão dos números, César? Sim. Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, nós precisamos prestar atenção nessa palavra despertar. Sem a palavra despertar, as sincronicidades ficam difíceis. Porque o despertar o que é, na verdade? Lógico, despertar tem níveis. Se você pega alguém, por exemplo, que está viciado numa droga pesada, que está com uma família destruída, que está com problemas sérios de saúde. Então essa pessoa, se um dia ele simplesmente entender que tem que parar de usar droga, pronto, ele já despertou num certo nível. Sim. Se depois ele conseguir parar, fazer todo um caminho, um outro nível de despertar. Depois ele for cuidar do corpo físico, um outro nível de despertar. E assim sucessivamente, até chegar num patamar que nós precisamos todos chegar. O que é esse patamar? Eu vou falar um pouco mais para cima. Para mim, o despertar era assim: César, você é alguém, gente boa e tal, você tem pai, tem mãe, tem família, vive normal, você está trabalhando, você está justo aí, está até fazendo as coisas mais ou menos bem. Mas a vida não é só isso que você pensa que é. A vida não é só você nascer no planeta, não é só você trabalhar, não é só você arrumar um emprego, não é só você casar, não é só você ter filho, não é só você conseguir uma fama através da música e vencer e se tornar um artista famoso. A vida vai além disto. Não é só você participar de uma determinada religião, em tal lugar, tal dia. Existe algo a mais que você precisa compreender. Você é um ser divino. Você e todos desse planeta precisam compreender que existe algo além da matéria física. E que esta é a verdadeira realidade. Tudo que você vive no planeta, entre aspas, é um processo de ilusão. Se você não compreender que você é um espírito, que você tem uma origem muito além dessa compreensão materialista que existe no planeta. Então, essa aí é uma das coisas. Entendeu? E aí, como que você vai acreditar nisto? Puxa vida, então eu sou um espírito, mas espera lá. Tem tantas denominações que pregam que eu devo ser assim, que devo fazer assado, que tenho que acreditar
nisto, tem o dogma X, o dogma Y. Uns falam que é assim depois da morte, outros falam que é assado. E agora? O que fazer? Então, preciso começar a se deslocar nesse sentido. Começar a estudar nesse sentido. E aí, quando você começa a compreender, e aí passa por alguma experiência, por exemplo, no seu caso, você passava pelas experiências de ter contato com os espíritos, depois você teve contato com essas consciências mais elevadas, que são espíritos também, com uma consciência mais expandida, né? Então você, a partir daí, você precisava mudar todo o roteiro da sua vida. Não dá mais para a gente levar a vida como se esse outro paradigma não existisse. Não tem como mais eu ser um mesmo professor, o mesmo músico, o mesmo pai de família, a mesma psicóloga. Não tem como eu ser o mesmo artista, porque agora a compreensão ela ampliou-se. Então, ao invés de eu levar a vida pensando que tudo acontece no físico e que esporadicamente eu tenho algum contato com o plano espiritual e que depois da morte é que eu vou saber dessa coisa de espiritualidade, eu vou ter que mudar completamente o meu paradigma de que a partir de agora eu me compreendo como um ser cósmico, um ser espiritual, um ser imortal e que esporadicamente vem a mundos físicos para ter alguma experiência aqui de aprendizado e também de, se puder, colaborar com a evolução do todo. Você entende? Quando você passa a compreender o universo como multidimensional, aí sim você entra num caminho de sincronicidade. Sim. Sincronicidade sim. Positiva. Sim. Porque nós vivemos uma sincronicidade doentia. Se a gente acredita o tempo todo que a vida é difícil, sim. Que a vida é massacrante, que temos que trabalhar para sustentar arduamente a nossos filhos, nossa casa, comprar o carro X e tal. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Nós estamos no plano físico e precisamos nos manter por aqui. Mas nós precisamos entender que a coisa vai além. Então, quando você compreende essa organização mais cósmica e você se compreende como um ser que tem uma origem no extrafísico, digamos assim, então você vai mudar completamente todo o direcionamento da sua vida aqui no planeta. Porque tem consequências isto. A gente, quando vive achando que a coisa é só no material, nós temos uma forma de comportamento, muitas vezes, por inconsciência ou até por consciência, nós temos um comportamento inconsequente e que traz muitos problemas para a gente. A gente acha que é normal a gente manter uma vibração na raiva, a gente acha que pode continuar sentindo essa questão, por exemplo, de estar um apego com as coisas, um apego com o marido, um apego com a esposa, um apego com os filhos, um apego com as coisas, com tudo que se tem por aqui, os bens materiais. Isso tudo produz energia. Nós somos energia, energia pura. E se a gente não atentar para isto, tudo que a gente pensa não precisa nem ser o que a gente faz e nem ser o que a gente fala. Basta aquilo que a gente pensa. A gente está criando um ambiente completamente turbulento, como você citou na sua fala. A Profecia Celestina, que é um livro, né? Na verdade, me parece que é uma trilogia, e tem um filme maravilhoso que eu até recomendo para as pessoas assistirem, onde que fica muito claro essa questão do pensamento afetar a vida das pessoas e, no nosso caso, no planeta, como a gente não compreende que as coisas vão além, afeta negativamente, muito negativamente. Entende, senhorita? Sim. Diante de tudo que você falou, quanto mais a gente vai tomando consciência de quem a gente é, né? Vai evoluindo consciencialmente, mais a gente vai percebendo essa questão da sincronicidade. Né? É isso que eu tenho
de acordo com a minha própria experiência. E é interessante que quanto mais a gente começa a perceber essa sincronicidade, os sinais que o universo vai trazendo para a gente, parece que a coisa flui de tal forma que é muito rápido. Sim, né? Então, o que eu percebo é o seguinte: o universo, ele existe magnificamente, maravilhosamente, independentemente daquilo que eu estou sendo, que eu estou vibrando. O que nós estamos falando aqui é que quando a gente consegue mudar o nosso foco, o nosso paradigma, consegue compreender a coisa de uma forma mais cósmica e principalmente de uma forma mais amorosa, a gente consegue entrar em sincronicidade com o universo, que é completamente sincrônico. Não tem como a gente continuar vibrando confusão, vibrando raiva, ódio dos outros, embates, brigas, e ao mesmo tempo a gente está em sincronia com o universo de luz e de amor. Então, quando a gente fala em sincronicidade, a gente precisa entrar nesta frequência do universo. É simples, na verdade. É muito simples, mas para isso exige um processo interno de limpeza emocional, de tirar todas... Seria assim, é simples, na verdade, eu quis dizer assim, é simples de se falar, até de compreender. Agora, o processo é demorado, o processo é de vidas, às vezes não é nem de uma vida só. A gente compreende como que a coisa parece funcionar, e aí a gente, eu já entendi que o negócio é amor. Mas como que eu vou fazer para conseguir vibrar fora daquela minha raivinha? Aí eu vou ter que trabalhar. Né? Aí tem o trabalho, o seu trabalho como psicóloga, aí tem os terapeutas, aí tem todas as práticas, cada um segue aquilo que acha que é mais viável. Você aprende a caminhar conscientemente, o outro vai para o Tai Chi, o outro vai fazer meditação, e tantas práticas que existem. Para que serve isto? Serve para colaborar, para que a gente possa conseguir mudar o nosso estado interno, para que lá na frente a gente consiga estar em perfeita sincronicidade com o cosmos e com o amor que rege tudo. Então é interessante porque eu falo, como eu disse, referente ao meu processo, né? Então, para a gente chegar nesse nível que o César, né, é um processo de muito trabalho interior, de autoobservação a cada respiração, né? E uma coisa que eu quero colocar aqui, a importância, inclusive o próprio livro A Profecia diz, né, que todas as pessoas que chegam até você quer te dizer alguma coisa, né? Então, claramente, cada pessoa que chega até mim, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu olho para essa pessoa e falo, o que essa pessoa quer me dizer, né? E a vida não passa de um segundo, nossa passagem é um sopro no mundo, eu perdendo meu tempo querendo brigar. Com isso é fantástico, é algo que é imensurável, não dá porque é você que vive, né? Não tem como dividir isso com ninguém, não tem como explicar, porque é pessoal, né? Então, que fique, assim, a dica de que a gente possa observar mais quem está realmente nessa busca verdadeira de compreender quem é, o que está fazendo aqui, né? Porque a gente não está aqui a passeio, tá claro, né? A gente não está brincando aqui. Essa sincronia de um livro, 2 livros com o mesmo nome, um CD, compartilhando da mesma ideia. Porque, tudo que a gente está desenvolvendo aqui no nosso instituto, você chegou bem no momento crucial, onde que precisávamos reorganizar e criar, como nós criamos, nessa questão psicologia para despertar. Sim. Aí nós usamos a música, aí tem os trabalhos aqui com o nosso maestro Orlando e com outros músicos também, que ensina a música para quê? Para ajudar as pessoas a despertar e a entrar em sincronicidade. Aí tem o nosso grande Budinha Danilo, que é um queridíssimo amigo da gente, um colaborador maravilhoso, que eu sou grato, muito, muito grato por todo o trabalho que ele desenvolve aqui com a gente, que ele está fazendo esse trabalho desenhando para despertar. Então, assim, existe toda uma gama de coisas que a gente está já desenvolvendo e outras que nós estamos ainda criando
e vamos fazer futuramente, tudo no sentido de nos despertarmos, acordarmos para essa realidade maior e também, depois de a gente já começar a acordar, opa, eu quero ser um pouco melhor. Eu não quero mais ficar vibrando essas coisas estranhas, porque agora eu tenho consciência. Antes eu não tinha consciência. Eu não condeno ninguém. Né? Não existe condenação. Tipo, você tem o tipo comportamento tal, então você está condenado. Não. Ninguém está condenado. Todos têm a mesma oportunidade. Todos têm a mesma essência. O negócio é, a partir do momento que você desperta e acorda para essa realidade maior, e também essa questão das energias, então você começa a vigiar tudo o seu comportamento, você começa a vigiar as coisas que você fala, a tonalidade da voz, inclusive as palavras, e, claro, o que você pensa, porque tudo isto é frequência, é vibração, e isso afeta o planeta. Entende? Sim, é isso. Afeta o planeta e, claro, afeta a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente está tendo alguns problemas de saúde, às vezes tem problemas em todos os setores, né? Às vezes, por exemplo, questão financeira, questão de relacionamento. A gente tem muitos problemas às vezes e a gente não para pensar que a gente está criando isto com tudo que a gente está vibrando, com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente fala desavisadamente, sem perceber. Se, por exemplo, se eu tenho a crença, e eu digo às vezes, até automaticamente, homem nenhum presta, ou as mulheres de hoje em dia são todas superficiais, dinheiro é coisa suja, e por aí afora, a vida é muito difícil. Se eu tenho esse tipo de palavreado, esse tipo de pensamento, pode ter certeza que a minha vida vai ser assim. Se eu penso que os homens não prestam ou que as mulheres não prestam, vou atrair para mim homens e mulheres que não prestam. O universo é simples também para compreender, no sentido da forma que eu estou compreendendo. Agora, tudo que eu vibro é aquilo que volta para mim. Aquilo que eu atraio para mim, na verdade. É simples. É verdade, né? E assim, a gente também está vivendo um momento onde a gente precisa passar a sentir, né? Nós somos treinados para que nós pudéssemos agir mecanicamente, né? Como os robozinhos aí. Então, todo o trabalho que é feito e desenvolvido aqui também é no sentido de facilitar, de nos auxiliar a sentir, né? Porque se a gente não sentir, não vai fluir. A gente não vai entrar em sincronia com o universo, né? A gente vive sempre pela mente. Né? A gente calcula. Então a gente calcula que vai construir uma casa, calcula que vai colocar o filho na faculdade, calcula que eu vou terminar a minha faculdade. Isso não seria ruim se nós estivéssemos autoconscientes de todo o processo que eu já falei aqui, nesse nosso bate-papo. Mas como a gente não está autoconsciente, a gente calcula e acha que é isso só. A gente não leva em consideração todo o movimento, como diria os taoístas, né? Que a gente não leva o Tao, o seu curso da vida em consideração. A gente leva o nosso ego em consideração. Quando a gente faz isso, então a gente acaba arrumando confusões, encrencas. Eu vou trazer aqui mais um exemplo de sincronia que aconteceu comigo. Às vezes, o nosso tempo não é o tempo do cosmos, do universo, né? Então, a gente leva um tempo aqui para materializar as coisas. E a gente tende a materializar, pelo menos até o momento, a gente está materializando muita, com perdão da palavra, muita caca, né? A gente precisa aprender a materializar coisas boas, a partir de toda a reflexão que nós fizemos aqui, para que a gente comece a criar a nossa realidade de alegria e de felicidade aqui, e não, como diz, a felicidade não é desse mundo, é outra crença, né? Então a gente acredita que a felicidade não é aqui, então Deus quis assim, e não é. A felicidade é aqui e agora, porque é o que a gente tem de absoluto. Passado já foi, o futuro, né, ao Criador pertence, o que a gente tem de concreto é o presente, né? Então, assim, uma outra sincronicidade, a Grécia, nossa amiga do Rio de Janeiro, há um tempo atrás, mais ou menos uns 30 dias atrás, ela falou: Márcia, dá uma lida. Não, minto. Depois que eu voltei de viagem, né, da casa dela, ela falou: Márcia, dá uma lida na Profecia Celestina e lá você vai ver e entender o que a gente viveu aqui, né?
E aí eu comecei a ler o livro, ela falou, vai até a página tal. E fui até a página tal, só que eu não consegui encontrar o que ela tinha dito. Eu falei, ela falou, Márcia, é porque eu li em PDF, né? Então talvez esteja um pouco diferente. Sim. Falei, tá bom. Mas aí, falei, deixa pra lá, depois eu continuo a leitura, né? Quando foi ontem, né, eu estava num processo terapêutico, me submeti a um processo terapêutico e surgiu alguns insights nesse processo e tinha a ver com medo. Né? Medo de algumas coisas aí que eu não consigo identificar ainda, que está lá no inconsciente. Então, refletindo, e que medo é esse, conversando com a terapeuta lá, né? A Fátima, minha querida, do Espaço Bela Lumen, grande beijo, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu tinha levado o livro A Profecia Celestina para ler, né? Durante o percurso, no caminho, que eu ando muito de ônibus, né? Então aproveito as 2 horas de viagem para ler, né? E parei, finalizei um capítulo. Aí, depois do encontro lá, da sessão, no retorno, eu continuei a leitura e estava lá. E aí, eu fui vendo que o que eu estava lendo era justamente o que a Grécia havia pedido para eu ler, e que até então eu não tinha encontrado, né? E além, realmente, de confirmar toda a experiência que nós vivemos juntas lá no Rio de Janeiro, né? O tempo que eu fiquei lá com ela, tinha muito a ver com aquilo que eu tinha vivido naquele momento na sessão, né? E aí eu falei assim, porque tem a questão dos números, como eu disse, né? 3, 6 e 9. Então, tudo que é múltiplo de 3, aí, de 6 e de 9, eu falo... Aí veio assim, olha o número da página. Quando eu olhei o número da página, 54. 5 mais 4, 9. Sim. Então, assim, isso vai ficando cada vez mais forte, né? Isso, para mim, é a confirmação de que eu estou no caminho, né? E depois disso, aí conversando com a Grécia, a gente foi conversando, outras coisas foram acontecendo. Então, assim, é incrível, né, César, quando a gente começa a entrar nessa sintonia com o universo, com a nossa vibração, né? As coisas começam a acontecer de tal forma que parece mágica. Sim, né? Então, aí sim, é simples. A gente vê que como é simples, né? Parece que tudo fica muito simples. E é tudo simples. Entende? As coisas não são complicadas. A gente que complica. Nós temos definições. Antes de qualquer coisa, nós temos definições para a realidade que nós não conhecemos. Esse é o nosso problema. Seria muito fácil se a gente conseguisse deixar as definições, os condicionamentos, deixar todo esse conhecimento que nós achamos o máximo, que nós aprendemos através de certas filosofias ou até de certas religiões. Eu não estou, na verdade, condenando nem filosofia e nem religião, muito pelo contrário, são processos muito válidos e necessários. Mas o que eu estou questionando é o fato da gente ir atrás de qualquer coisa externa e esquecer definitivamente do lado interno. Porque todas as respostas estão dentro de nós. Então a gente precisa fazer um mergulho para dentro de nós mesmos, para que a gente encontre essa sincronicidade cósmica. E não tem como, pelo que eu ando percebendo, tanto para mim quanto para pessoas que eu venho conversando, trabalhando, de alguma forma colaborando ou não, todos, quando conseguem acalmar um pouco a mente, quando conseguem esquecer as coisas, a guerra lá fora, o embate lá fora, todos conseguem achar respostas e resoluções para suas questões que até então pareciam impossíveis de ser resolvidas. Deixa eu só fazer um adendo. Você disse lá fora, as guerras, as coisas lá fora, mas na realidade é a guerra interna, né? Sim. Mas eu entendo que o que a gente vê lá fora, na realidade, é o reflexo do nosso interior confuso. Por quê? Independentemente se lá fora existe a guerra, se as pessoas estão brigando, se as pessoas estão se matando, se existem os conflitos entre os líderes e os países, a partir do momento que você se volta para dentro de você, você percebe que você vai encontrar a paz que as pessoas acham que podem conseguir lá fora. Lá fora jamais será encontrado a paz. Eu até cito aqui uma passagem como Siddhartha Gautama, o Buda, né, o primeiro Buda, há 2.600 anos atrás, que o discípulo disse para ele: quando é que vai acabar o mal do mundo? Né? Quando vai acabar esse mundo dessa forma turbulento, cheio de guerra e tudo? Aí o Siddhartha
respondeu em sua infinita sabedoria: olha, o mal não existe no mundo. O mal começa e termina dentro de cada um de nós. Então você vê que realmente a gente chama esse sujeito de iluminado, e só pode ser, né? Porque ele descobriu há 2.600 anos atrás algo aparentemente simples. Nunca que nós poderemos resolver as questões se a gente está brigando com qualquer coisa lá fora. Eu tenho que entender que eu tenho que resolver as coisas dentro de mim. E assim, depois de trocentos mil anos, estamos aqui de novo falando sobre a mesma coisa. Porque isso... Por quê? Porque nós não aprendemos, né? Como deveríamos aprender, talvez, né? Talvez, pode ser que a gente não estava aqui, né? Nessa época. Sim, também. Mas, claro, as experiências cósmicas afora acontecem, né? Se a gente não estava aqui, provavelmente nós estávamos em outros mundos. Ou até no plano espiritual. De qualquer forma, tem certas coisas que elas nunca vão passar. Eu acho que vai continuar. Eu acho não, eu tenho certeza. Por exemplo, nunca vai haver um tempo em que o amor cairá em desuso. Eu estou falando do verdadeiro amor cósmico universal. Eu estou falando de um estado de consciência. E isso nunca vai ficar velho. Então, todos os tempos, foi no tempo de Siddhartha Gautama, foi no tempo de outros grandes mestres espirituais, foi em outros projetos há 10, 20, 30, 40 mil anos atrás nesse planeta e em outros planetas, e vai ser para sempre na minha humilde visão. Então tem conceitos, tem sabedorias que são realmente transcendentais e cósmicas e eternas. Então não é uma questão de estar repetindo o mesmo, não. É necessário, nós vamos sempre precisar aprender sobre essa questão de amor. Assim, até porque a fonte, né, é amor. Isso. Puro amor. Então, não tem como, é a base, é a estrutura, né? Quando eu digo, a estrutura, né, que sustenta o universo. E eu entendo assim que tudo que acontece hoje no planeta é para que a gente aprenda a relembrar que nós somos amor. Nós viemos da fonte e a fonte é amor. Então, seja o que for, é para que a gente nos force a lembrar quem a gente é. Né, de onde a gente veio, da fonte que é amor, né? E assim, quando eu digo mais repetindo, porque eu com certeza já tô velhinha aqui, já vim, já voltei, assim como eu acredito que tem pessoas que estão vivendo a primeira experiência aqui, né? Então, eu provavelmente deixei algumas coisas para trás e tô tendo que rever agora, né? E o que também não tem problema, né? Todo mundo tem seu tempo. É o que eu disse já aqui, num determinado momento, não existe, não precisa ter problema, tipo, eu estou sendo castigado, porque eu não fiz isso, eu traí minha mulher lá em outra vida e agora eu vou não sei o quê. A coisa não é só desta forma, é uma questão de harmonização, entende? Se eu causei algum tipo de desarmonia com quem quer que seja, e isso não é só com a questão de humanos, não. Se eu desarmonizei com a natureza em geral, se eu me desarmonizei com as plantas, com os animais, por exemplo, isso vai ter que ser harmonizado, né? Existe uma ética e uma justiça, digamos assim, que quando eu falo justiça fica chato, porque nós temos um conceito de justiça muito conveniente no planeta, mas eu estou falando de algo maior, cósmico, e tudo tende a ter que ser harmonizado. Mais cedo ou mais tarde, com certeza a gente vai se encontrar com aquilo que a gente é, ou que a gente causou, ou que a gente desarmonizou. Pode demorar, mas o cosmos trabalha desta forma, na minha humilde visão. E também a gente não pode usar como muleta mais de que na próxima reencarnação a gente resolve, né? Porque pelo que eu tenho vivido, é aqui e agora. A gente não tem muito tempo, lá depois a gente resolve. Então é ação e reação. A gente fez aqui a gente já está... Eu considero que esse tipo de pensamento, ele é uma conveniência da gente e é uma ignorância muito grande. Por quê? Quanto mais desarmonia eu estiver provocando, maior será o meu sofrimento. Então não vale a pena, é besteira da nossa parte ficar empurrando as coisas com a barriga. Não vai haver a plenitude,
não vai haver a verdadeira felicidade, não vai haver a autorrealização, não vai poder haver tudo isto se a gente não caminhar para a harmonização agora. Entende? Nós já temos condições para realizar as coisas agora. O planeta viveu momentos difíceis, completamente obscuros. Então era muito difícil para alguém despertar, por exemplo, na Idade Média, para alguém compreender as coisas espirituais, a transcendentalidade da vida num sentido mais cósmico, a questão multidimensional. Era muito difícil para se realizar esse tipo de trabalho, de conhecimento, de estudos na Idade Média. Mas nós não estamos mais na Idade Média, entende? Agora nós temos todas as condições, viemos no planeta nesse momento justamente porque agora tudo está à nossa disposição. O conhecimento existe sim no planeta hoje, para todos, e antes não existia desta forma. Se nós estivéssemos falando esses assuntos que nós estamos falando aqui hoje, estivéssemos falando numa era das trevas que a Terra passou há pouco tempo, nós estaríamos dependurados numa forca ou queimados numa fogueira. Então, temos que aproveitar sim para sermos felizes agora. A vida é maravilhosa, o planeta é fantástico, a experiência é muito especial. Nós não devemos desperdiçar de maneira nenhuma essa chance que nós estamos tendo agora. De ser feliz agora, de colaborar com o todo agora, de evoluir agora, de nos livrarmos de todos os nossos problemas emocionais, psicológicos, nossas contendas espirituais. É agora, harmonizar com tudo, com todos, com todas as criaturas, com os animais, com a natureza, com tudo. É agora. Sim, é agora, até porque a gente acha que algumas filosofias acham que desencarnou, passou para o outro lado, você vira santo, e enfim, né? Mas tudo é uma questão de consciência, não vamos entrar em detalhes nisso. Então, quanto mais a gente puder, né, se harmonizar com tudo aqui, a hora do desencarne, a gente vai estar melhorzinho do outro lado, né? A gente, às vezes, tem um aprendizado um pouco conveniente, que às vezes a gente vive uma vida completamente atrapalhada, como eu já citei aqui, vibrando raiva, embate, agarrada num relacionamento que já não dá mais, mas eu, por ego, por eu não desagarro, eu fico ali. E aí a questão de outras questões também, a gente fica na vida mais fútil e com certos comportamentos mais obscuros, e a gente tem uma tendência de achar que depois daqui, como você colocou, a gente simplesmente tem um passe de mágica, ou vem algumas criaturas iluminadas e tal, que a gente tende a adotar como que possam resolver nossos problemas por um passe de mágica, e tudo vai ficar bem. Na minha humilde visão, tudo sempre continua como sempre esteve. Nós estávamos falando de despertar desde o começo, e aí está uma grande descoberta. Não se engane achando que ao perder o corpo físico nós nos encontraremos com anjos tocando trombetas e com grandes consciências, se a gente não estiver nesta vibração. O universo é frequência e pura vibração. Quando eu perco o corpo físico, automaticamente eu sou atraído automaticamente para o local de onde eu esteja vibrando, para a frequência adequada. Sim, compartilho com você desse ponto de vista. Só para a gente ir fechando também, né? Sim. É assim, eu só um adendo aqui, o meu livro é O Despertar, uma experiência extradimensional. Então, eu vejo que algumas pessoas criam algumas expectativas no sentido de você viu extraterrestre, você foi abduzida, né? E os nossos irmãos, eles inclusive falam no livro, né? Em alguma das mensagens aqui, da importância da gente fazer toda essa limpeza interior de tudo que já foi falado aqui. Isso está em várias mensagens do livro. É fantástico, né? Nesse sentido. Fala muito disso. Limpeza. Sim, exato. E assim, se não for a partir disso,
o contato com eles fica impossível, porque não são eles que vêm até nós. É claro que tem alguns casos de aparição, mas cada caso é um caso e tem um propósito nisso. Mas, assim, a ideia não é que eles apareçam, até porque causaria um grande transtorno para a humanidade, porque ninguém está preparado, né? Mas eles falam que para que a gente possa acessá-los, que a gente possa fazer essa limpeza interior, né? Sim. Deixa eu só falar rapidinho sobre isto. Isso daí é mais um dos níveis do despertar, que eu disse já aqui. Um dia a gente vai despertando, né, melhorando, expandindo a consciência, e a gente acaba descobrindo que o universo ou que a nossa realidade não é aquilo que a gente pensava que era. Em muitas coisas a gente estava, entre aspas, enganado. Então, existem consciências. Eu estou colocando aqui um conceito que eu acabei descobrindo. Posso estar enganado, mas eu vou colocar o que eu sinto e o que eu venho aprendendo, que eu de alguma forma venho vivenciando também. Então essa realidade aqui no planeta, ela é muito bem vigiada, sim, por nossos irmãos, como você disse, mais velhos, mas vamos colocar assim, mais queridos, mais cósmicos, mais amorosos, que já não habitam mais corpos físicos e coordenam tudo que existe nesse planeta. Coordenam baseados na lei cósmica chamada amor. Então, quando a gente cita a palavra extraterrestre, essa palavra ela é muito pouco para definir, na realidade, Sim. Quem são essas consciências, quem são esses seres. A gente, tudo bem, né? No primeiro momento, vamos começar a falar extraterrestre. Então, a gente vai acabar descobrindo, sim, durante o nosso processo de despertar, que existem essas consciências e que muitas pessoas têm acesso a essas consciências por N motivos, como você colocou. Entende? Algumas pessoas, como você, por exemplo, têm contato ou teve acesso a essas consciências, que fica bem claro, que dá a entender assim, que existia antes um prévio acerto. Um acerto para que você pudesse trabalhar aqui no planeta. Porque não é tão simples mergulhar num corpo físico. Você perde a sua parte da sua consciência para poder ter a experiência física. E aí corre-se o risco de, se alguém não vir, que é seu amigo, que é você mesma do outro lado, os seus parentes cósmicos, eu diria assim, nossos irmãos mais experientes e mais amorosos, como eu disse, se eles não der esse contato, você fica perdido aqui e esquece do compromisso. Então, Sim. Às vezes acontece dessa forma, entende? Eles vêm não precisa ser fisicamente, como agora nós estamos falando de um paradigma que mudou, então nós entendemos que a vida é multidimensional, então não precisa mais que um extraterrestre, digamos assim, entre aspas, um ser diferente de nós, assim, fisicamente falando, precise estar aqui falando tete a tete. Ele pode falar com a gente através, por exemplo, de uma experiência de saída do corpo, né? Ou pode descoincidir você, né, do corpo físico e conversar com o seu corpo espiritual. Estou colocando aqui de uma forma bem simples, a coisa é um pouco mais ampla, mas só para ficar claro que eu estou, para compreensão do que eu estou querendo dizer, que essa realidade é sim, digamos entre aspas, coordenada ou administrada com muito amor por essas consciências que a gente acaba descobrindo. Sim, e assim, só complementando, na realidade, como você disse no começo, isso não é privilégio de ninguém, né? Não. Porque eu escrevi um livro, que eu tive contato, na realidade eles dizem, né, que até para limar um pouquinho o meu ego, que isso não é privilégio meu, eles deixam bem claro, né? Sim. E todos têm essa capacidade. E aí eles diziam que na realidade era a minha experiência que ia contribuir com as pessoas, porque as pessoas estão vivendo, muitas estão vivendo a mesma coisa, né? E não sabem o que está acontecendo. E as pessoas acham que é loucura, né? Que é obsessão, e na realidade... É tão engraçado quando você começa a compreender a realidade como multidimensional. Então, o que acontece? Você vai começar a perceber
que a vida inteira nós vivemos condicionados por N ensinamentos e por uma sociedade materialista de que não existe nada além do corpo físico. Então, tudo que aparece a gente chama de loucura, né? Por exemplo, o cara viu um espírito ou está ouvindo vozes. Aí vai no médico, o médico dá ali um tarja preta para ele, né? Então, e ele vai estar condenado às vezes a vida inteira. Aqui mesmo tem uma pessoa, esses dias agora, que está, entre aspas, condenado a tomar remédio pesado, tarja preta, a vida toda, porque ouve vozes e porque via às vezes vultos. Então, quando a gente muda o paradigma, você começa a ver que na realidade loucura é essa sociedade nossa que acredita que não existe nada além da matéria. Isso é a loucura, não é o contrário. Então, quer dizer, se existe essa realidade, e muitos de nós que estamos aqui, nós viemos aqui não só para aprender, entende? Na minha visão, para desenvolver várias capacidades que nós temos, mas também para servir. Nós viemos aqui para trabalhar. Como você disse, nós não estamos aqui de férias, não. Eu respeito quem quiser estar de férias. Eu não posso estar de férias. Eu sei muito bem que não posso, porque a realidade para mim ela fica muito difícil. Então eu me coloquei de um certo momento para frente completamente a serviço. Sabe o que é completamente? Sempre. Não existe um momento em que eu não esteja a serviço. Você entende? E não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu compreendi a realidade por um outro paradigma. Então, nós viemos aqui para trabalhar, para servir, para contribuir com esta harmonização cósmica e, quem sabe, a gente possa, de alguma forma, colaborar para que todas as pessoas que aqui estão e para que o planeta como um todo possa começar a acreditar que é possível viver uma realidade completamente harmoniosa, onde todos realmente vivem pelo e para o verdadeiro amor, onde todos colaboram uns com os outros e não existe mais a competição que é o sistema que nós implantamos aqui. É nós competirmos uns com os outros. E nesse novo paradigma é nós colaborarmos uns com os outros. Acho que é isto. Assim, conforme isso eu tenho aprendido, né? Conforme a gente vai entendendo um pouco mais, né, tudo isso, essa vida multidimensional, né? Essa questão da importância do servir e que nós estamos aqui para servir, servir e servir, né? E ser o amor, não ter amor, porque amor não se tem, a gente é ou não é, né? E a gente está reaprendendo, relembrando a ser, né? A gente serve a cada respiração. Sim. Então, você pode estar em qualquer lugar, quando a gente toma essa consciência, você está servindo a cada respiração. Então, é isso que eu entendo. A gente compreende que estar aqui é estar trabalhando. Então, aí nós temos um condicionamento aqui no planeta de que nós temos que trabalhar para chegar um momento que a gente vai se aposentar do trabalho. E na outra visão que eu estou dizendo agora, jamais existe aposentadoria de trabalho. Entende? Até porque também não existe mais o trabalho forçado, escravizante que tem aqui. Mas a gente passa a compreender que somos trabalhadores cósmicos, que somos colaboradores de um plano maior, né? Estamos a serviço para que as coisas possam se harmonizar mais rápido, para que todos possam usufruir, para que todos possam ser mais felizes. Esse tipo de condicionamento e de forma que nós temos aqui, de viver a realidade, ele causa muita dor, causa muito sofrimento. Sim, eu quero te agradecer, César, né? Como eu disse, em relação ao livro A Profecia, eles dizem que todos que aparecem na nossa vida é para trazer alguma coisa, né? E realmente, desde o primeiro dia que a gente se encontrou naquela palestra, eu falei, esse moço tem alguma coisa para me dizer, né? E o que eu aprendi
o que eu cresci, o que eu evoluí é imensurável. Só pela tua existência, só pela tua energia aqui nesse planeta Terra, né? Então eu quero de verdade, do fundo da minha alma, te agradecer por todo o aprendizado que eu tenho, por toda a limpeza, mesmo inconsciente, inconsciente que eu digo que você não tem consciência do quanto você foi importante para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Falando com você. Puxa, Márcia. De verdade, de coração, do fundo da minha alma, e gratidão por tudo, até aqui. Eu é que agradeço muito você. Aconteceram muitas coisas ainda, né? Que acho que futuramente a gente vai contando nos detalhes, sim, né? A gente vai ter tempo aí para fazer outros vídeos. Tem muitas coisas que aconteceram. Mas o mais importante, na verdade, é o que nós estamos falando sim, que é a mudança, a melhora, o encontro para que ambos pudessem crescer, pudessem se ver, evoluir, andar para frente, sair da zona de conforto, começar a contribuir de forma positiva com o cosmos. Mas desde quando a gente teve o contato pelo Facebook, né, que a gente viu aquela sincronicidade toda que nós já contamos aqui, até quando foi se aproximando o momento da gente se encontrar, quando você marcou uma reunião, ia ter uma reunião e você me convidou para participar dessa reunião. A mensagem foi muito clara para mim. César, vai lá e vê o que está acontecendo com essa mulher. Ela precisa seguir o que ela tem no livro dela, que é amor. Ela precisa ir por esse caminho, ver por que ela está resistindo. Eu acho que vamos deixar cenas dos próximos capítulos. Tá. Aí você propõe um vídeo e a gente conta essa parte? Sim. Pode ser? Tá certo, senhorita. Muito obrigado. Porque senão a gente não termina hoje. Não, claro. É bom que fique aí um gostinho de quero mais pro público, né? Mas eu acho importante contar essa parte. Muito obrigado. Gratidão a você profundamente pela sua chegada aqui, como eu já falei também, que foi muito importante para o nosso trabalho. E depois de você que chegou à Grécia, que é a queridíssima senhorita, e tantas pessoas, né, como o próprio Danilo, que já conhecíamos, mas após você também, aquele se estabeleceu de vez aqui com a gente, né? Então eu sou muito grato a você, profundamente grato a todas essas pessoas, e eu sou muito grato a essa oportunidade. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade. Para mim, é uma oportunidade. Quantas pessoas querem fazer algo, mas não aparece a oportunidade. Às vezes ele não tem condições, não são criadas as condições, e a gente está conseguindo realizar alguma coisa, e eu tenho isso para mim como uma oportunidade. Eu sou muito grato por tudo que nós estamos podendo fazer por aqui. Muito obrigado. E assim, eu creio que se nós dois chegamos até aqui nesse momento, é porque o nosso foco é único, é a missão. Sim, a gente está fazendo de tudo para que cada vez mais a gente se harmonize em prol de um trabalho. De um propósito. De um propósito maior. Exato. Entende? Dificuldades nós temos, sim, somos seres humanos, isso é natural que seja desta forma, mas nós temos, sim, eu sei e sinto que você tem, e eu também tenho, a vontade de que as coisas cada vez mais se tornem mais fáceis, mais harmonizadas, mais felizes, e que a gente possa servir melhor. Sim, é isso. O Danilo está lembrando aqui atrás das câmeras que a Decinha Andressa Cristina tem um canal, né, no YouTube, o canal Andressa Cristina. Na verdade, eu sempre coloco nos meus vídeos e no meu canal, acho que na descrição, a Márcia acho que vai colocar também, né? Todos os canais e tudo sobre o trabalho que a gente vem realizando aqui embaixo nas descrições, todos podem ter acesso. Valeu. Bom, gratidão, meu querido Danilo, amparador, amigo do coração, irmãozinho cósmico, lindo que tá ali atrás, que eu amo demais esse garoto. Foi um presente do cosmos para mim, César. Maravilha. Gratidão por você levá-lo a primeira vez na palestra, lá foi onde eu conheci muito também. Especial. Enfim. Vamos agradecer também, então, a senhorita Andressa, sim, Andressa, que tá aqui atrás das câmeras. Sim, sempre no apoio, uma né? grande amparadora sempre. Da gente, do trabalho, e Sim. minha também, né? Sempre apoiando, fazendo tudo o que é possível para manter as coisas
o máximo certinho possível que a gente possa realizar o trabalho. Poxa vida, e gratidão por você Gratidão, lembrar dela, princesa. né? Embora ela Amo esteja você. ali, né? Mas essa garota na minha vida, É eu amo maravilhosa. ela, é linda. Muito obrigado. Bom, gente, gratidão por tudo, pela paciência de nos ouvir até agora, até porque a gente nem gosta de falar, né, César? Mas eu Falamos acredito- bastante. Mas teremos a oportunidade de estarmos juntos novamente, Sim, né? E é isso, gratidão a todos e grande gratidão. beijo no coração de Obrigado. todos. Valeu. E até a próxima.